Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Vamos tratar hoje sobre a revista de escola dominical da CPAD, a lição sobre a visão do templo e o milênio, que vai acontecer no dia 11 de dezembro desse ano. Bom, estamos fazendo esse trabalho como um auxílio para os professores de escola dominical, para ajudar os irmãos a transmitir um conteúdo bem rico para os alunos. Eu disponibilizei o material didático lá no grupo, espero que os irmãos tenham baixado. Eu vou seguir esse material didático para poder explicar esse tema para os irmãos. Bom, na página 2 do material didático, eu coloquei aí a lição, o conteúdo da revista ele está em letras pretas, ok? E o comentário que eu acrescento como auxílio para o professor está em letras verdes. Então tem o texto áureo onde ele cita Isaías capítulo 6, versículo 3, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eu explico sobre o termo Senhor, tudo em maiúsculo, porque essa palavra aparece toda em maiúscula em diversas vezes na versão corrigida. Não são todas as Bíblias que seguem esse padrão, ok? O comentário diz: a tradução corrigida utiliza o termo Senhor, todo em maiúsculo, para fazer referência ao nome de Deus em hebraico, Yahvé. Essa é a pronúncia mais aceita, ok? A seita judaica chamada Hassidismo adotou a prática de não pronunciar o nome de Deus Yahvé, o que se configura como um erro grave, visto que o nome Yahvé é para Israel, o que o nome Jesus é para a igreja. Essa seita hassidista, o hassidismo, foi fundada há cerca de 200 anos por um homem chamado Baal Shem Tov, que disse que Deus lhe deu a graça de aprender com os espíritos do passado. Então ele disse que aparecia um espírito do profeta Aías, que viveu nos dias de Salomão, e lhe ensinava as escrituras. E esse homem, Baal Shem Tov, ele desenvolveu uma série de heresias, e hoje o espiritismo, infelizmente, é muito comum entre os judeus. Então essa prática de não pronunciar o nome Yahvé seria o mesmo que o cristão não pronunciar mais o nome Jesus. Só que isso se configura num erro grave, porque a Bíblia diz que esse nome ele tem poder para você curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus Cristo disse: em meu nome, ou seja, nesse nome você tem essa autoridade. Bom, prosseguindo, tem aí o texto da verdade prática, na lição 3, a leitura bíblica em classe, ok? E prossegue na página 4, a introdução, todo o texto em negrito é o texto da revista. Quando chega na página 5, tem um comentário que eu quero colocar como auxílio para vocês. O comentário diz: a porta oriental do templo. Então eu vou falar um pouquinho para vocês o que significa essa porta oriental, o que significa o Oriente na simbologia bíblica. Bom, o comentário diz: o sol nasce no Oriente, e por esta razão Deus escolheu este lugar para simbolizar o local de onde vem a salvação, simbolizando Jesus Cristo, o sol da justiça. Agora veja como essa simbologia aparece no Antigo e até no Novo Testamento. A primeira vez que aparece na Bíblia é em referência ao jardim, do qual se diz que estava ao oriente do Éden. Está lá, ó, e plantou Yahvé Elohim um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A árvore da vida estava na parte oriental do jardim, pois é dito que Deus colocou querubins ao oriente do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. E nós sabemos que esta árvore simboliza Jesus, o Salvador. Gênesis 3:24 diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida.
Então observe, Deus plantou um jardim na banda do Oriente, ok? E é dito também que lá nesse jardim, na parte oriental do jardim, foi colocado querubins para proteger o caminho da árvore da vida. Então mostra que o jardim estava no oriente do Éden e a árvore estava no oriente do jardim. Em Êxodo 27:13 diz que o tabernáculo ficava virado para o oriente. Diz lá, semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, ou seja, para o lado oriental, para o levante, para o lado que nasce o sol. Tudo isso para simbolizar o sol da justiça. Então essa simbologia vem desde o Jardim do Éden. Você vai encontrar na internet pessoas falando que foi encontrado entre os babilônios um culto ao sol e que a Bíblia teria copiado. De jeito nenhum. A simbologia do sol ou do oriente, onde nasce o sol, surgiu lá no Jardim do Éden. E os babilônios, eles surgem depois do dilúvio, ok? No evento da Torre de Babel. Prosseguindo, o profeta Zacarias disse que a salvação de Jerusalém vem do Oriente, está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 4. E naqueles dias estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Então, nós vemos novamente que os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O sacerdote Zacarias, ali já o Novo Testamento, descreveu Jesus como a salvação que vem do Oriente. Em Lucas 1,78 ele diz: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou. Okay? Então, Oriente, a simbologia bíblica desde o Éden, antes de surgir os povos, antes de surgir o Egito, antes de surgir os sumérios, antes de surgir os babilônios, já havia a simbologia instituída por Deus do sol, como simbolizando Jesus Cristo, o sol da justiça. Bom, prosseguindo na página 7, eu faço aí também um comentário sobre a glória de Yahvé. Esse termo glória, como aparece nos originais e alguns outros termos que são utilizados para falar da glória de Yahvé. O comentário diz: o termo glória é tradução do hebraico kabod e pode também ser traduzido por honra. Bom, aqui em Ezequiel, quando você encontra o termo a glória, ele vê a glória se afastar, depois ele vê a glória se aproximar. No original é esse termo kabod, que significa glória ou honra. Ao profeta Malaquias, Deus disse: se eu sou pai, onde está a minha honra? O termo honra, neste versículo, é tradução do termo hebraico kabod. Então a glória de Deus ou a honra de Deus está representando principalmente o momento que Israel vai se converter a Jesus no fim da grande tribulação, e naquele momento eles vão honrar a Deus, eles vão dar glória a Deus. Ok? Esse é o significado do termo kabod. O comentário prossegue. Quando Israel foi levado cativo, a glória, kabod em hebraico, afastou-se do templo. Jesus veio para salvar Israel, trazer a glória de volta, mas eles o rejeitaram. Ao completar a obra expiatória, Jesus foi recebido no céu como Melech Kabod, ou seja, Rei da Glória. Está lá no Salmo 24, versículo 7. Esse salmo ele profetiza como os céus deveriam reagir quando o Salvador da humanidade completasse a obra expiatória e fosse assunto ao céu. Ele diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ok? Em hebraico, Melech Kabod. Então esse termo ele pode ser traduzido por Rei da Glória ou Rei da Honra.
Isaías viu a glória de Jesus se manifestando no milênio e afirma que a lua e o sol se envergonharão ao verem a glória de Yahvé. Está lá em Isaías 24, versículo 23. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando Yahvé dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. Ok? E em Mateus 24, 30, está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Mateus utiliza o termo dunamis, traduzido por poder, e utiliza o termo dosha, traduzido por glória. Ou seja, agora estamos tratando do grego. Então, o termo dunamis, que se traduz por poder, com poder e grande glória, e o termo dosha é o termo grego que ele é utilizado para traduzir o termo kabod naquela tradução chamada Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Ok? Então, glória em grego deriva desse termo dosha. Pois bem, eu prossigo comentando sobre um termo que é utilizado no nosso meio, que é o termo Shekinah, e eu vou explicar agora que esse termo não está na Bíblia, mas na história de Israel, os rabinos utilizaram esse termo como um sinônimo daquela nuvem que estava sobre o tabernáculo, ok? E essa nuvem aparece em diversos momentos na Bíblia. O Salmo 97, versículo 2, diz que nuvens e obscuridades estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Quando Jesus ascende aos céus, ele é encoberto por uma nuvem. Quando Jesus aparece no Monte da Transfiguração, ali com os discípulos, também sai uma voz da nuvem, falando com Moisés e Elias e com todos que estavam ali. Então, os rabinos na história passaram a utilizar o termo Shekinah. Tá bom? E como eles utilizam esse termo? Então, eu explico. Olha, Shekinah é um termo hebraico que se traduz por a glória de Deus que se manifesta. Este termo não aparece no texto bíblico, claro, em hebraico, né, que seria a referência. Ele é utilizado pelos rabinos e aparece no Talmud, que é um livro de comentário dos rabinos, comentário que eles fazem sobre as Escrituras. Os rabinos utilizam o termo Shekinah para descrever a glória de Deus manifesta na nuvem sobre o tabernáculo. Bom, então coloquei essa parte aqui como um acréscimo quando vocês chegarem na revista, no ponto 2, 3 observações importantes, né, falando da glória de Deus. Então eu coloquei esse auxílio para vocês. Ok? Bom, depois, prosseguindo, vem o item 3, as reminiscências, né, ou as memórias, ok, do que Deus fez. Eu separei aí para vocês o texto que fala, é um texto histórico, em que Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, na revista, ele explicou, está logo acima, né, que esse acontecimento, ele diz, estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Todas essas datas, nós estamos tratando aqui de 5.500 anos atrás, quase 5.600 anos atrás. São datas aproximadas, por isso coloca 573 ou 572 a.C., contando cerca de 2.000 anos de Cristo até nós, por isso eu falei cerca de 5.600 anos, ok? Bom, eu explico, o 30º ano aqui, certamente é o 30º ano da idade do profeta, tá bom? O ano 30º significa o ano que Ezequiel iniciaria o seu ministério sacerdotal, mas ele estava cativo na Babilônia.
Então ele tinha direito ao sacerdócio, mas ele foi levado cativo antes disso. Então eu comento mais abaixo. Ezequiel foi levado cativo em 597 a.C., na segunda leva de cativos, junto com o rei Joaquim, que também é chamado de Jeconias. O quinto ano do seu cativeiro seria o ano 593, 592. Para lembrar, o ano 605 a.C., ele foi o ano da primeira leva que Nabucodonosor levou uma parte dos israelitas cativos. Alguns livros vocês verão dizendo que em 605 não houve leva de cativo, mas houve sim. Por quê? Nós sabemos pela história que 605 foi também o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. Seu pai morreu, seu pai Nabopolassar morreu, e Nabucodonosor assumiu o reino em 605. E quando nós vamos para o livro de Daniel, no capítulo 2, ele diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor ele teve uns sonhos, e Daniel vai interpretar esse sonho. Bom, se esse sonho aconteceu no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, e Daniel já estava lá cativo, isso significa que Nabucodonosor levou sim cativos na sua primeira investida, no ano 605. Ok? Então, essa de 597 é uma segunda investida, e onde o rei Joaquim, então, ele é levado cativo para a Babilônia. O rei Joaquim, ele era um dos filhos de Josias, né? O primeiro filho, ele acredita-se que morreu, e os israelitas colocaram como rei, diz que o povo colocou como rei, leia lá em 1 Reis 24, o quarto filho, Salum, mas ele acabou sendo preso pelo rei do Egito, pelo faraó. E o próprio faraó colocou Joaquim como rei. Bom, então ele foi levado cativo no ano 597. Bom, o profeta vê as 4 idolatrias cometidas no templo. Ele comentou sobre esse ponto. Então, só para resumir aqui, as 4 idolatrias que foram estudadas em lições passadas, ele fala de uma imagem de ciúmes. Essa imagem de ciúmes era uma referência à divindade da Babilônia, que é chamada de Astarote, Semíramis, ou Diana dos Efésios, e que depois todos esses títulos foram colocados em Maria. O próprio Jeremias profetizou contra a rainha dos céus, que era um dos títulos de Semíramis e Astarote, ok? E também, além de rainha dos céus, ela era chamada de mãe de Deus e Nossa Senhora. Esses títulos serão colocados em Maria no ano 431 da era cristã, quando a Igreja Católica faz um concílio lá na cidade de Éfeso, onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios, era a divindade mais adorada no Império Romano, e a Igreja Católica pegou todos os títulos, desse caso de Diana, e colocou em Maria. Bom, Ezequiel também viu ídolos em formas de animais pintados nas paredes, viu Tamuz, que era a divindade babilônia também, era o filho de Semíramis, e viu também a adoração ao sol, ok? Esse comentário aí terminando na página 10. Bom, depois do item 1, ele faz um comentário sobre esse templo do milênio. E aqui tem uma questão bem difícil que vai acontecer na revista, que eu peço bastante atenção a vocês, né? Eu vou fazer um comentário ali em verde, onde eu digo: o profeta Ezequiel descreve sacrifício no templo. E por que esse ponto é difícil? Porque o autor da revista, ele acredita que o sacrifício vai acontecer durante o milênio. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, em primeiro lugar, porque durante o milênio Israel viverá como a igreja vive hoje. Ou seja, nós já recebemos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como sacrifício perfeito, então nós não fazemos mais sacrifícios. Durante o milênio, Israel também terá recebido Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, então não haverá mais sacrifício. Então, esse ponto da revista
com todo respeito, eu considero que esse ponto está errado, ok? Em segundo lugar, por que não faz sentido acreditar nisso? Porque a profecia de Ezequiel, se você combinar com a profecia de Daniel, nós veremos agora que esse sacrifício, Daniel vê esse sacrifício acontecer dentro da grande tribulação, na primeira metade da grande tribulação, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E o próprio Daniel vê esse sacrifício ser interrompido na metade da grande tribulação. Então, o autor da revista, ele colocou os sacrifícios durante o milênio, mas não é. Até eu vou fazer uma sequência do livro de Ezequiel e vocês verão que esse sacrifício, pela sequência do livro de Ezequiel, acontece na grande tribulação, ok? E não durante o milênio. Bom, então o profeta Ezequiel descreve sacrifício no templo. Esse sacrifício ocorrerá na primeira metade da grande tribulação. Comparando a profecia de Ezequiel com a profecia de Daniel, sabemos que o templo será reconstruído, próximo do momento que Israel faz uma aliança com o anticristo. Veja, eu separei aí Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, esse texto aqui, ele diz que ele, o anticristo, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, ou seja, aqui é a grande tribulação. Das 70 semanas de Daniel, 69 semanas se cumpriram na morte de Jesus. O anjo falou bem claro para Daniel que haveria um período de 7 e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, e no final desse segundo período de 62 semanas, que na verdade são 69, né? 7 mais 62, o Messias seria tirado, seria morto. E então o anticristo faz uma aliança com muitos por 1 semana. Nesse momento, o templo ele estará construído, porque segundo Apocalipse capítulo 11, quando as 2 testemunhas começam a profetizar, já é dada uma ordem para que seja protegido o templo, o altar e os que nele adoram, ou seja, então o templo já está construído. E as 2 testemunhas, sem sombra de dúvida, elas profetizam por 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou ainda 42 meses, são expressões que o Apocalipse usa para descrever esses 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, o templo já está construído, ok? Então, aqui em Daniel, combinando Ezequiel, Daniel e Apocalipse, nós vemos que as ofertas ocorrem na primeira metade da grande tribulação e ela é interrompida. O próprio anticristo vai interromper, ele fará uma abominação, levará uma abominação ao templo e será interrompida. Então, esse sacrifício ele não vai ocorrer no milênio, não faz sentido ver o sacrifício no milênio. Eu coloquei também Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2, que fala exatamente, foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o mexas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses equivale a 3 anos e meio. Atenção com esses números, que o Apocalipse, a Bíblia usa esses números, e aquele que não tem um interesse verdadeiro na Bíblia, como disse Jesus, ele não vai entender, ok? Mas aqueles que realmente amam a palavra de Deus vão estudar a fundo e vão entender. Eles profetizam por 3 anos e meio. Logo, no momento que as 2 testemunhas estão sendo mortas pelo anticristo, também está sendo colocada uma abominação no templo e é interrompido o sacrifício no templo. A partir desse momento, não haverá mais sacrifício no templo, porque não vai ter na segunda parte da grande tribulação e não terá no milênio, porque eles já receberam
Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, e não será mais necessário sacrifício. Ok? Pois bem, depois o ponto 2, eles chamam o milênio de uma dispensação diferente, e nesse sentido, claro, é uma dispensação diferente, ok? É a chamada dispensação milenial. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, que também é chamado de era da igreja, ok? Mas o milênio é uma dispensação diferente, a dispensação milenial. Para entender melhor essa questão do templo, ainda no final da página 11, eu faço uma sequência do livro de Ezequiel para vocês poderem entender que o sacrifício não ocorre durante o milênio, tá bom? Então, na revista, ele até inverteu essa sequência. Ele colocou primeiro a batalha de Gog e Magog, ok? Depois ele colocou a restauração de Israel, ok? Mas essa batalha de Gog e Magog é um outro problema. Eu comentei na outra lição com vocês. A batalha de Gog e Magog, na verdade, ela é assim a batalha do Armagedon. A Bíblia só fala em uma batalha de Israel. Ele comentou que poderia ser até o início da grande tribulação. Não tem como. A primeira metade da grande tribulação é descrita tanto no Apocalipse como em Daniel como um período de paz, uma falsa paz. Então não vai haver guerra na primeira metade da grande tribulação. A guerra é no final da segunda metade da grande tribulação, no final da grande tribulação. Depois ele falou da restauração nacional de Israel. Então observe, a restauração nacional espiritual de Israel, ela acontece em Ezequiel 37. E Gog e Magog acontece em Ezequiel 38. Então, seguindo essa sequência, seria melhor que ele tivesse colocado a restauração como lição 9 e Gog e Magog como lição 10. Pois bem, então, aí prossegue na página 12, tá ok? Eu faço um resumo de como ocorreu a restauração de Israel, porque ela é simbolizada numa sequência. Primeiro, os ossos se juntaram. Então, a interpretação natural é que em 1897 começou um projeto chamado Sionismo, e esse projeto era para juntar Israel, levá-lo de volta para Canaã, ok? Então, nesse momento, os ossos se juntaram. Depois, viu surgirem nervos, ou seja, um fortalecimento desse corpo, esse corpo dando algum sinal a mais de vida, porque a princípio era só ossos que se juntaram. Então, esses surgirem nervos, normalmente é interpretado como ocorrendo em 1948, com a independência do Estado de Israel. Depois o profeta viu surgir carne, que representa a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel deu um grande passo mostrando força contra os povos árabes. Depois surgiu pele, que é a Guerra do Yom Kippur, que aconteceu em 1973. E depois eu coloquei interrogação, o espírito entra no corpo, ou seja, o espírito entrar no corpo representa a conversão de Israel. Acontecerá em algum momento, né? Pela descrição bíblica, ela acontece durante a grande tribulação, como resultado da profecia das 2 testemunhas, e também na primeira metade da grande tribulação, as 2 testemunhas. E na segunda metade da grande tribulação, os judeus que se converteram pela mensagem das 2 testemunhas, que no Apocalipse aparece como 144 mil, no capítulo 7, eles reaparecem no capítulo 14, onde recebem o Evangelho Eterno e pregam para o restante dos judeus, na segunda metade da grande tribulação. Então é nesse período que o Espírito entra no corpo, tá ok? Pois bem, isso em Ezequiel 37. Prosseguindo aí no texto que eu coloquei para vocês, em Ezequiel 38 e 39, ocorre a profecia contra Gog, porque Gog, o que é Gog? O termo Gog significa reino. Magog significa terra de Gog, ok? Você pegar o dicionário em hebraico, você vai ver Gog significa reino. O dicionário Strong, que é um dos mais confiáveis, nos dá esse significado. E Magog, o próprio dicionário Strong diz, significa
terra de Gog, ou seja, terra desse reino que se levanta contra Israel por duas vezes. Primeiro, no fim da grande tribulação e depois no final do milênio. Ok? Então, Ezequiel 38 e 39 fala de um reino de Gog, que é o reino do anticristo, tá bom? Que se levanta contra Israel. Depois observe os capítulos 40 a 46. Bom, lembrando que primeiro Israel faz uma aliança com Gog, que é o reino do anticristo, ok? No início da grande tribulação. Bom, então veja, isso no capítulo 38 e 39. O capítulo seguinte, dos capítulos 40 até o 46, fala da reconstrução do templo. Quando que ocorre a reconstrução do templo? Ela ocorre ou no final da era da igreja ou no início da grande tribulação, porque, como eu mostrei para vocês, Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas começam a profetizar no início da grande tribulação, o templo está construído. Então nós veremos sinais da construção desse templo, como estamos vendo agora. Israel está dizendo que vai construir o templo, já anunciou um aeroporto especial, um metrô especial, e em dezembro de 2020, uma autoridade de Israel esteve no Brasil. Procure no site Gospel Prime, ele deu uma entrevista e ele falou: olha, vocês não imaginam o quão próximo nós estamos de construir o templo. Então, essa reconstrução vai acontecer ainda talvez na era da igreja ou no início da grande tribulação. Esse templo, ele será contaminado pelo anticristo, mas esse mesmo templo será purificado e ele será utilizado durante o milênio. Então, a confusão da revista, dizendo que como explicar o sacrifício durante o milênio, que eu humildemente tenho que dizer que no tópico ele nem explica, porque não tem explicação, né? Na verdade, durante o milênio não tem sacrifício. Esse sacrifício ocorre na grande tribulação, nesse templo que vai ser contaminado pelo anticristo, mas será purificado e esse mesmo templo será utilizado durante o milênio. Ok? Então eu coloquei os textos que falam do templo, tá ok? E do sacrifício. Depois eu coloco, mas nesse período ocorre a conversão de 144 mil israelitas pela profecia das duas testemunhas, enquanto o templo está sendo contaminado pelo anticristo. E digo, o sacrifício é interrompido na metade da grande tribulação, segundo Daniel. Depois, os 144 mil israelitas que se converteram evangelizam a nação na segunda metade da grande tribulação. Essa é a sequência quando você compara, faz uma harmonia de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Tá ok? Bom, Ezequiel 47, tá ok? Falei de Ezequiel 37, depois de Ezequiel 38 e 39, Gog, Ezequiel 40 até 46, a reconstrução do templo no início da grande tribulação. Quando chega em Ezequiel 47, aparece Israel convertido a Jesus Cristo, abençoando todas as nações durante o milênio. Então aqui em Ezequiel 47 está retratando o milênio, tá ok? E em Ezequiel 48, Ezequiel vê Yahvé habitando entre os israelitas. Essa é a sequência natural do livro de Ezequiel, que combina com Daniel e com Apocalipse. Interessante que no item 3, ainda aí na página 12, ele fala de um ritual diferente, porque ele diz que não haverá arca, a arca não aparece. Né? E por que a arca não aparece? Porque a arca, ela era o símbolo do perdão para os israelitas. Era a peça que era utilizada no dia do Yom Kippur ou dia do perdão. Eles já alcançaram o perdão, então eles não precisarão mais da arca, ok? Durante o Apocalipse, a arca aparece no céu. Agora eu vou falar em termos de possibilidade, nós não temos certeza, porém o mais provável é que Israel nunca encontre a arca. Nunca encontre a arca. Por quê? Porque eles não encontrando a arca, eles têm que buscar um novo caminho para serem perdoados, porque segundo a lei, eles, para conseguir o perdão, eles têm que ter a arca, porque
o sacrifício do dia da expiação, o sangue era levado para colocar sobre a arca. Se não tem arca, não tem dia da expiação. Quando eu estou em diálogo com os judeus, eu falo para eles, olha, vocês têm que buscar uma outra forma de salvação. Ok? Bom, passando esse ponto 3, um ritual diferente da revista, chegamos na página 13, onde eu coloco um outro comentário, sempre em verde. E digo, durante a grande tribulação, a arca do concerto aparece no céu. Está lá em Apocalipse 11, 19. E comento, o mais provável é que Israel nunca encontre a arca e continue sem poder realizar o dia do perdão de forma completa. Só no final da grande tribulação, Israel reconhecerá Jesus Cristo como Messias e entenderá que o dia do perdão ocorreu na cruz. E os israelitas devem recorrer à morte de Jesus Cristo para alcançar perdão dos seus pecados. Bom, eu coloquei antes o comentário em que eu defendo que não haverá sacrifício no milênio. O sacrifício ocorre na primeira metade da grande tribulação. Então, o ponto 4 é um ponto que eu realmente digo assim que infelizmente está errado. Ele diz como explicar os sacrifícios no milênio. Quando você lê, na verdade não explica, porque não tem explicação. Não faz sentido Israel receber Jesus Cristo como sacrifício perfeito e continuar fazendo sacrifício. Ok? Bom, o comentário prossegue. Quando observamos a sequência do livro de Ezequiel, agora na página 14 do material que eu reservei para vocês, percebemos que o sacrifício ocorre apenas na primeira metade da grande tribulação. Quando Ezequiel fala de Israel convertido, nos capítulos 47 e 48, ele não vê sacrifícios. Também percebemos uma incoerência em acreditar que o sacrifício acontecerá durante o milênio. O principal sacrifício é o sacrifício do dia do Yom Kippur, que depende da Arca do Concerto. Mas o autor da revista, defende, o que eu concordo, que a Arca do Concerto será esquecida durante o milênio. Logo, não faz sentido ter sacrifício. Por que você ter o sacrifício, que era o mais importante de Israel, do dia do perdão, se você não pode completar esse sacrifício? Ok? Bom, e concluo colocando Daniel 9, 24, que ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, de Israel, e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Quando fala de extinguir a transgressão, Daniel está falando de extinguir a transgressão do povo de Israel, porque as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Isso acontece no fim das 70 semanas. O fim das 70 semanas é o fim da grande tribulação. Então, durante o milênio, as transgressões de Israel já estão extinguidas. Não tem por que fazer sacrifício. Pois bem, aí prossegue ainda na página 14, o capítulo 3 da revista, A Glória de Deus Volta ao Tempo, tudo isso descrevendo esse período do milênio. E eu coloquei um detalhamento a mais sobre o milênio, porque, claro, é um tema muito amplo, a revista não chegou a contemplar. Apocalipse capítulo 20, eu vou ler dos versículos 4 a 6, porque é o início do milênio. A guerra de Gog e Magog ocorreu no final da grande tribulação, é Apocalipse capítulo 19. Ali nós vemos a igreja nas bodas do Cordeiro com Jesus, porque ela foi arrebatada 7 anos antes, ela já está no céu, nas bodas do Cordeiro, durante a grande tribulação. Então, no final da grande tribulação, Apocalipse 19, essa igreja vem com Jesus para dar fim à grande tribulação. E agora o que acontece? Ela vai assentar-se em trono junto com Jesus para julgar durante o milênio, cumprindo a promessa de Jesus aos apóstolos. Eles disseram, nós deixamos tudo e te seguimos, o que ganharemos? Jesus Cristo disse, olha, eu prometo a vocês que no dia da redenção, da restauração de Israel, vocês se assentarão sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Esse momento se cumpre agora. Veja, início do milênio, Satanás foi preso, ok? E o versículo 4, e vi tronos,
e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Ok? Então, primeiro, ele viu assentar-se sobre os tronos aqueles a quem foi dado o poder de julgar. É a igreja. Agora ele vê um segundo grupo. Vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Quando? Durante a grande tribulação. Então João viu a igreja que foi arrebatada assentar-se em tronos para julgar as nações, e agora vê os mortos da grande tribulação, que não adoraram a besta e foram martirizados. Aí ele diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, eles também ressuscitam e agora eles reinam com Cristo durante 1000 anos. No versículo 5, ele prossegue dizendo o seguinte, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, esses outros mortos são os ímpios de todos os tempos, desde Caim. Ele diz, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bom, nesse ponto, o milênio é um tema muito longo, tá ok? Além desse vídeo, eu vou postar outros vídeos sobre o milênio para vocês. Mas aqui eu vou fazer um pequeno resumo sobre o milênio. Vamos lembrar que, infelizmente, a Igreja Católica e as igrejas protestantes, eles não acreditam que Jesus Cristo vai reinar na Terra por 1000 anos, não acreditam que Jesus vai reinar sobre Israel, ok? Eles sempre pregaram que o milênio começou com Eusébio de Cesareia e Constantino. No livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele critica os pais da igreja que defenderam que Jesus Cristo voltaria para implantar um reino milenial, e Eusébio de Cesareia acreditava que ele, Constantino, estavam implantando esse reino, ok? Infelizmente, Eusébio de Cesareia está entre aqueles homens que foram presos durante a perseguição de Diocleciano e não morreu. Então, todos sabem que, infelizmente, ele adorou o demônio para não morrer, e começou com essa heresia. Os protestantes também defendem essa heresia, ok? Mas, na verdade, Jesus Cristo voltará sim e reinará com Israel por 1000 anos. Bom, temos que falar também dos adventistas do sétimo dia. Tem o representante deles, o Rodrigo Silva, que diz que durante o milênio Jesus não estará reinando sobre Israel aqui na terra. E diz que a terra estará vazia e assim é que Satanás estará preso, né? Isso está errado, porque no final do milênio, Satanás tenta as nações que estão vivendo sobre o reino de Jesus e elas aceitam essa sedição. Como explicar que essa sedição ocorreu no céu? Então está errado, tá ok? E os protestantes também, por outro lado, como os católicos, dizem que Satanás já foi preso, que o mundo vai melhorando aos poucos, só que o mundo está só piorando, e essas igrejas, infelizmente, não reconhecem os seus erros. Entre outros, batizam ainda recém-nascido, seguem a doutrina pagã da predestinação. Sabemos que todos os povos pagãos defendiam o determinismo dos deuses, enquanto a igreja primitiva, antes da igreja católica, todos, 100% defendiam o livre-arbítrio. Eles seguem nesse caminho errado. Bom, eu coloquei algumas referências aí para nós falarmos sobre o milênio. Atos 3:21, que diz, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, Jesus Cristo virá para restaurar todas as coisas, ok? Bom, esse é o início do milênio. Depois também eu falo em Efésios capítulo 1, versículo 10, né, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Que dispensação é essa? É o milênio. Então haverá sim um milênio literal. Tomem muito cuidado, eu sempre falo para a igreja tomar cuidado com essa aproximação com as igrejas protestantes, porque eles têm uma doutrina muito diferente da nossa, inclusive a doutrina da salvação, ok?
E vemos aqui no milênio, onde nós andamos na escatologia, nós temos problema com a escatologia protestante, porque ela seguiu a escatologia católica, que é chamado de amilenismo, né, que Jesus não reinará aqui na terra. Bom, prossigo aí em Zacarias, capítulo 14, versículos 11, 16 e 17, que descreve o milênio. Ele diz: e habitarão nela, e não haverá mais anátema, maldito, né? Porque Jerusalém habitará segura. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, vieram quando? Na batalha do Armagedon, na batalha de Gog e de Ezequiel. Tá bom? Então eles participaram do exército do anticristo. Mas Zacarias prossegue dizendo: subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas, que também é a festa dos tabernáculos, que é o 7º tempo determinado lá de Ezequiel, capítulo 23. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Essa é uma descrição de um reino terrestre. Os católicos e protestantes negam isso, mas está bem claro na Bíblia. Eles começaram a pregar que as profecias do Antigo Testamento deveriam ser desprezadas, porque Israel foi desprezado e que eles não voltariam mais a ser o povo de Deus. Isso está errado. A profecia é clara em dizer que Israel voltará a ser povo de Deus. Veja também Isaías capítulo 11, versículo 10. Leia todo o capítulo 11 de Isaías, porque fala do reino do Messias. Também o capítulo 9, o capítulo 35. São muitas coisas para nós falarmos num tempo tão curto, né? Mas Isaías capítulo 11, versículo 10 diz: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, que é Jesus Cristo, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Prosseguindo, no final da página 16, eu falo aí também que esse período é descrito como um período de paz entre as nações. Lá em Miqueias, capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz: e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá mais quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o diz. Então, durante o milênio não haverá mais guerra entre as nações. Jesus Cristo será o rei através de Israel, e todos serão submissos a Israel e a Jesus Cristo. Bom, uma outra ênfase importante durante o milênio é a paz entre os animais. Eles voltarão a viver como viviam antes do dilúvio, porque antes do dilúvio, o leão ele não atacava o cordeiro, a zebra, ok? Está bem claro no livro de Gênesis que Deus, a princípio, tanto homens como animais só comiam vegetais, se alimentavam de vegetais. Após o dilúvio é que o homem recebe autorização para comer carne de animais. E também os animais começaram a se atacar um ao outro. Durante o milênio, o que Isaías diz no capítulo 11? E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ossa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como um boi. Ou seja, todos voltarão a se alimentar de vegetais. Ok? Bom, ainda na página 17, coloco o versículo de Isaías, que eu considero a razão da paz no milênio, né? O rei será o príncipe da paz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Paz da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Também fala da paz, em Isaías capítulo 65, versículos 21 e 22,
e fala da extensão também da vida dos homens. Diz: e edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Bom, está dizendo que os israelitas eles estarão vivendo em corpos físicos como nós vivemos hoje. Israel viverá durante o milênio como a igreja vive hoje. Por isso que eu disse que não tem sacrifício. Então Israel ele morrerá. A vida será prolongada? Sim, será prolongada. Ok? Mas eles morrerão, como as nações também morrerão. Nesses 1000 anos terão pessoas nascendo e morrendo. Separei também Isaías 32, versículo 15, porque diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Ou seja, nesse período, o Espírito Santo será derramado sobre eles, porque eles se converteram, aceitaram Jesus Cristo como Messias. Separei também Zacarias 8, versículo 3, que diz: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Por outro lado, eu confirmo, Isaías 65 diz, versículo 20, diz que haverá morte. Ele diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumprem os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, terá pecador, né, porque estão vivendo aqui na terra. Então a teoria dos adventistas foi por água abaixo. Não tem pecador lá no céu. Ok? E claramente a teoria dos católicos e dos protestantes, que é chamada de amilenismo ou teologia do pacto, ela também morreu. Bom, porque está dizendo que Jesus reinará e a terra será abençoada. Mas as pessoas estarão vivendo nesses corpos que nós vivemos hoje. A igreja não. A igreja estará em corpos incorruptíveis. Uma das coisas que os protestantes questionam, por exemplo, Hernán Dias Lopes, no seu livro sobre o milênio, ele diz: não faz sentido a igreja vivendo em corpos incorruptíveis, eternos, convivendo com israelitas com corpos corruptíveis, corpos mortais. Como assim não faz sentido? Jesus Cristo ressuscitou, e estando nesse corpo incorruptível e eterno, ele pôde se tornar visível, conviver, dialogar com os israelitas. Então essa teoria é furada. Claro que nós poderemos viver. Israelitas serão aqueles que ensinarão diretamente as nações durante o milênio. Mas lembre-se, Israel vai se converter no fim da grande tribulação, no decorrer da grande tribulação, mas principalmente no fim. Então Israel entra no milênio como um novo convertido. Ok? Eles terão que aprender com a igreja e ensinar as nações. Bom, número 5, Isaías também diz que as enfermidades serão reduzidas. Ele diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ele também prossegue dizendo: abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo. Bom, em Isaías 65, versículos 20 e 22, diz que a vida dos homens será prolongada. Nós já lemos esse versículo, então eu concluo aqui a parte de comentários e é a conclusão da nossa revista. Bom, uma questão que os protestantes também questionam, eles falam: não faz sentido as nações viverem um período de 1000 anos de paz e depois, no final desses 1000 anos, eles aceitarem a proposta de Satanás. Olha, realmente é muito estranho aqueles que vivem um reino justo
e depois aceitam a sedição de Satanás. Porém, é o que a Bíblia descreve. Infelizmente, Satanás será preso por 1000 anos. Os protestantes pregam que ele já está preso, seguindo a doutrina católica, né? Tem vídeos de protestantes, se você vê o vídeo do Hernan Dias Lopes no YouTube, ele fala desse tema até meio sem graça, porque a história toda contradiz o que os protestantes falam. Há 200 anos atrás, quando os anabatistas, né, das Assembleias de Deus resulta dos anabatistas, assim como os batistas também resulta dos anabatistas, é o que a história comprova. Quando os anabatistas começaram a ter liberdade para pregar, pois até 1800, quando ocorreu a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, ali em 1790, era crime você pregar que o batismo de recém-nascido não tem valor. A partir disso, os cristãos começaram a ter liberdade. E os cristãos sempre pregaram, olha, Israel voltará para Canaã, voltará a ser o povo de Deus e Jesus reinará sobre eles. E os católicos protestantes diziam que não, isso há 200 anos atrás. Pois bem, há cerca de 73 anos atrás, Israel voltou para Canaã. Israel voltou para Canaã e vem se fortalecendo como nenhuma nação se fortaleceu na história da humanidade. Hoje Israel é a nação número 1 em termos de inovação tecnológica. Ela passou os Estados Unidos em 2013. Israel está, infelizmente, caminhando para fazer uma aliança com o anticristo. É o que nós temos visto nesse momento. Então, o que os anabatistas pregavam, nós temos o exemplo do anabatista, o pastor Dolcino, que em 1300, ele e a sua igreja com 400 membros foram queimados vivos pela Inquisição Católica, foram encontrados escritos de Dolcino, defendendo exatamente essa teoria, que é chamada, né, de dispensacionalismo, por alguns, tá ok? Então, o dispensacionalismo sempre existiu, não é verdade que ele surgiu há 200 anos. Então, o que os cristãos pregavam há 200 anos, há 700 anos com o pastor Dolcino, há 1600 anos, né, com o texto de Efraim, né, que é um texto lá do ano 400 da era cristã, mais ou menos. Todos esses escritos defendem o dispensacionalismo e nós vemos que está se cumprindo, né? Jesus Cristo, como também profetizou Irineu de Lyon, ele voltaria para implantar um reino na terra. Então, antes da Igreja Católica, essa era a doutrina aceitável. Os cristãos não podem se desviar nesses últimos dias, como alguns estão se desviando, aceitando a doutrina que Agostinho de Hipona mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Lembre-se que esse Agostinho de Hipona é o mesmo que implantou o culto aos mortos na Igreja Católica. É o mesmo que também implantou a teoria da guerra justa ou guerra santa, dizendo que a Igreja Católica podia matar para implantar esse reino de Deus, porque eles acreditavam que estava vivendo o milênio, seguindo a heresia de Eusébio de Cesareia. Então não siga a doutrina desse homem, porque ele é um pagão. Todos os historiadores concordam que no ano 390 ou no ano 400, no máximo, a Igreja Católica já era 100% pagã. No ano 410, esse homem Agostinho de Hipona muda a doutrina da salvação, do livre-arbítrio para a predestinação. A história comprova que foi ele. O homem era um pagão. Então, vamos continuar seguindo a visão da Assembleia de Deus sobre arrebatamento, grande tribulação, vinda de Cristo em glória, como está descrito em Apocalipse 19, e o início do milênio. Deus nos abençoe, a paz do Senhor.